Bom, no episódio de hoje nós temos temas complexos com pessoas inesperadas. Aqui comigo hoje eu tô com o nosso Ademar Master do House of Series, fã número 1 do Linkin Park. E, cara, satisfação estar com você aqui mais uma vez. Esse aqui é o Thiago Amaral. Conosco nessa conversa hoje nós temos também um convidado ilustre, o Dr. Leonardo Ângelo. E eu queria perguntar pra vocês acham que Sítio do Pica-Pau Amarelo podia chegar no nível de complexidade que vai estar hoje? Porque, cara, é muito papo e tá bem interessante. Eu queria também mandar um abraço para nossa amiga Chimeli. A Chimeli, ela faz parte do Vale Cultural, era coordenadora do Vale Cultural e foi quem possibilitou que nós conhecêssemos o Dr. Ângelo. Sim. E, Chimeli, muito obrigado pela ajuda, cara. Um abraço. Me ajuda. Doutor Ângelo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, porque, rapaz, seu currículo é extenso. É um megazord cultural. É um megazord cultural. Vamos dizer assim, é um megazord cultural, né? Cara, você é estudioso aqui da região, você é um escritor. Cara, fala um pouco mais. Pô, então, galera, é aquilo. Eu acho, assim, eu tô nessa ginga, né? Do que eu acho de mim mesmo, do que as pessoas acham de mim. Porque, na boa, eu fico brincando assim, rapaz, Doutor Ângelo. Eu falei, pô, me sentiu do cabelo branco lá do Quarteto Fantástico, eu esqueci o nome. Mas, enfim, isso, senti um doutor agora, vou esticar. Porque realmente a gente não tem essa noção, porque a gente vai tentando sobreviver e vai fazendo as coisas. Sim. E aí você só tem noção quando alguém fala assim, pô, caraca, seu currículo, isso e aquilo. Mas assim, eu sou fruto da história de Volta Redonda, né? Eu sou de Juiz de Fora, minha família veio pra cá por causa da CSN, e aí meus tios quase todos trabalharam na CSN, meu pai que foi ser professor, porque fez o FJF bem tardio, aí eu não tenho nem sobrenome da minha família no meu nome, porque meu pai quis homenagear o ex-patrão dele, que ajudou ele a estudar. Porque meu pai passou no FJF, o curso era integral de letras, né? E meu pai trabalhava numa loja há mais de 10 anos, e aí o cara falou, não, tu vai lá, eu vou te pagar o salário integral, tu vai trabalhar meio expediente. E aí eu virei Leonardo Ângelo por causa do senhor Vicente Ângelo Rosa, que era o patrão do meu pai. Então tem várias histórias intercortadas nisso. E aí eu comecei, por causa da CSN, que minha mãe falava que tinha um fogo do inferno que não apagava. Parece Mordor, pode falar. Não, é o único shopping na região que você tem uma visão do cataclisma nuclear, assim, né? É um fogo, é uma chama e não sei o quê. Aí no dia que saiu o negócio do Papa, a galera falou assim, saiu a fumaça do Papa. Eu falei, pô, Volta Redonda todo dia. Tem um Papa, 2 coroinha, um sacristão, tudo ali revelado na frente da CSN, de tanta fumaça, né? Mas enfim, eu comecei a estudar a região, por causa da minha família fui estudar a CSN, e essa questão de escrever é complicado, porque eu acho que tem 2 profissões que a pessoa não acha que é. Que você nunca acha que você é músico. Todo mundo fala, você não trabalha não, né? Você não tem emprego. Que é música, você não tem emprego e tal. E escritor também, eu não acho que as pessoas não te vejam como escritor, mas que você não se vê, até que alguém te reconhece como. Porque você escreve pra você, a maioria das vezes, um término de relacionamento, um trauma na sua vida, aí você vai lá e escreve e tal. E eu desde criança sempre tive diário, né? Escrevendo os diários, papai, minha experiência. E eu sempre tive, como eu sempre gostei de história, eu sempre tive uma preocupação de escrever um diário, pensando que alguém no futuro ia ler. Que aqueles filmes antigos que o cara enterra uma caixa, que aí pega um negócio escrito, olha como eles pensavam naquela época. Então eu sempre fazia assim, na política, sociedade, futuro, pensando assim, alguém vai ler e vai entender meu ponto de vista. E aí nisso virou um blog. Aí por causa das entrevistas que eu fiz com o pessoal de Volta Redonda, tem um podcast sobre essa questão das entrevistas. Não é um podcast igual de vocês elaborado, é só áudio, onde eu pego as entrevistas que eu fiz com as pessoas de Volta Redonda e coloco lá para ter uma ideia de história pública, né? Porque eu acho que conhecimento, meu irmão, se você pega só para tu, não serve de nada. Não tem valia. Tem que ser compartilhado, né? Seu blog começou, foi em meados de 2020, não foi? Foi 2020, pandemia, né? Então, meu irmão morreu em 2018, eu voltei de São Paulo para cá, porque meu irmão morreu 37 anos, tumor cerebral e tal. E aí eu voltei, porque meus pais entraram em depressão, eu falei, caramba, voltei. E aí, pô, em casa, não pode fazer um monte de coisa. Eu tava lendo texto sobre masculinidade por causa da CSN. Eu vi que você falou isso. Eu cheguei a dar uma olhada no blog. Pô, tinha uns apelidos lá, o cara tinha um apelido de guindaste dentro da CSN, e ele, negão forte pra caramba, por que guindaste? Porque pegava peso, e aí ele era forte e tal. Eu falei, pô, mas porque quando a gente fala gênero, a gente não fala gênero no sentido só feminino.
tem o gênero masculino e a construção desse masculino. Né? Tanto que hoje, pô, usar brinco, de boa. Antigamente era só pirata e olhe lá. Né? Então tem esse monte de construções aí. Sim. Aí eu fui ler sobre isso e fui escrever sobre o blog para discutir a minha masculinidade em relação às construções que eu tive, né? E aí várias coisas que eu comecei a escrever, mandar para uma prima lá em Juiz de Fora, ela é professora de português. Pô, Léo, você tem que publicar isso. Caí na dela. Fiz um blog e coloquei lá. Entendeu? Então, mas é interessante essa questão, muito, muito interessante, porque hoje, se você falar assim, hoje eu me desconstruí, eu sou uma pessoa desconstruída. Dependendo do ambiente que você tiver, você não consegue elaborar uma ideia. Você não consegue você não consegue continuar um assunto básico. Bom, tem amigos meus, se eu falar assim, pô, cara, eu sou o cara desconstruído hoje. O cara. Aí entra numa coisa que eu acho que não me importa, beleza. Só que eu perco a oportunidade de eu falar sobre. Mas hoje também tem isso, né? Quase tudo que a gente viu de desconstrução ao longo da história. E eu nem digo que todo mundo é desconstruído, porque tem coisas que são estruturais, né? Racismo no nosso país é estrutural, machismo é estrutural, é mulher que morre, é negro que é morto. Se a gente conversar 21 minutos aqui, em 21 minutos morre um moleque negro no nosso país. Isso é estrutural. Só que hoje eu acho muito louco que assim, pô, irmão, então, próprio conceito de nerd. Na época que eu estudei, nos anos 80, ser nerd era um xingamento. Não, cara, a gente pegou esse período agora, final de década de 90, cara. Era bizarro. O pessoal corria atrás, você não podia usar uma roupa diferente. Até vida adulta, cara. Sim, levava quadrinho pra... Cara, até meados de 2010, 2012. Cara, a gente falava que... Você lembra do Anime Mania? Tinha um evento aqui na região, a Anime Mania, que era feito lá no colégio CT. Cara, era pesado demais aqui na região. Cara, a gente falava que iria pro Anime Mania e o pessoal já começava a virar a cara. Já olhava torto. A gente levava um mangá pra poder ler durante o recreio. Já nego olhava... Eu levava quadrinho pro trabalho, pô. Pro trabalho, horário de almoço, o cara é bizonho, o cara é escravidão. Os caras me chamaram de maluco, que eu lia de trás pra frente. Eu falei, mas foi publicado. Mas é o mangá assim. Você quer que eu leia do final pro começo? Né? Leitura com spoiler o tempo todo. Basicamente isso. Na Biblioteca Municipal eles faziam isso. O pessoal chegava lá, tirava aquelas páginas de orientação, que antigamente tinha muito disso. Sim. Tirava as páginas de orientação, o pessoal começava a ler aquilo e falou, cara, isso aqui tá estranho. Nada. Tá voltando. O soco voltou. Era desse jeito. Uma coisa, por que eu tô falando do nerd? Porque hoje o nerd virou uma coisa cult, da cultura pop. Sim. Só que o que me deixa louco, quando você fala que você é desconstruído, não sei o quê, geralmente é porque a gente tá olhando para determinadas socialmente minorias e falando assim, pô, esses caras sofrem mesmo. Ou estatisticamente, olha isso aqui. Aí vem o discurso da cultura woke, que tá na Nerdolândia agora. Né? Olha lá, flopou o filme e tal, porque tentaram meter cultura woke. Eu falei, gente, elfo nem existe. Por que vocês estão metendo pau em elfo preto? Entendeu? Então, assim, eu gosto da série do Senhor dos Anéis, né? E tal. Eu sou muito mais da cultura de filme. Leitura era revistinha lá nos anos 80. Mas mesmo assim eu li o Tex, que era uma revistinha de um cara do faroeste que matava o índio, que o índio era mal pra caramba. Cara, eu lembro do Tex. Meu pai tinha algumas revistas dele. Pô, aprendi que o índio era mal com o Tex. E hoje, a gente tá lá, cultura indígena, a gente tem que preservar, entendeu? Então por isso que as mudanças. Eu vou te falar uma crítica pessoal minha aqui, sobre exatamente o que você tá falando. Uns tempos atrás foi anunciado um projeto do Super-Homem Negro. Super-Homem Negro. Que até o cara que fez Pantera Negra foi cotado, não é? O que fez o vilão, o Killmonger. O Killmonger, isso. Caraca, ele acabou de fazer isso. Ele acabou de fazer o filme do Vampiro. Muito bom. Aí, pô, beleza. Tem uma galera que pega no pé também do Miles Morales. Sim. Do Homem-Aranha Negro. Eu não gostava muito do personagem, porque ele emulava muito o Peter Parker. Só que eu comecei no universo que ele existia, já tinha um Peter Parker, e eu fiquei muito familiarizado com aquela nova versão do Peter Parker. Ele era uma parada mais atual, então eu já gostava daquele Peter Parker ali, que já era outra versão, mas aquele ali já tinha um apreço. Então, quando veio o Miles Morales, eu fiquei meio... Tipo assim, eu preferi o outro. Mas aí depois eu fui me questionando. Cara, eu falei que, em off, que meus dois super-heróis preferidos, Homem-Aranha em primeiro, Superman em segundo. Eu fiquei me questionando. Será que eu não gosto desses personagens? Eu falo aí que por mim tudo bem, quando
quando trocam etnia de personagens. Só que agora isso tá me incomodando, porque geralmente os meus 2 personagens preferidos, aí pegou em mim. Será que eu não ficou incomodado realmente? Será que o que tá me incomodando realmente não é o racismo estrutural, né? Então, eu me questionei, fiquei sem resposta. Falei, por que não pode ter o Superman negro? Pra você por ver. que não pode ter o Homem-Aranha negro? Detalhe, eu sou apaixonado pelo Miles Morales do último Homem-Aranha. Esse que saiu ficou muito perfeito. Bom. Não, eu comprei o joguinho por causa disso. Eu comprei o joguinho que eu gosto de jogar no computador, né? Então eu comprei o joguinho na Steam, porque era o Miles Morales. Eu falei, cara, eu quero jogar com esse cara, quero ver qual que é, né? Então eu me questionei, cara. Eu falei, pô, cara, até apertar, às vezes essa questão, a pessoa até levanta a bandeira, até pegar no pé dela. Mas sabe o que eu acho estranho? Que assim, a gente é contra uma desnaturalização de alguma coisa que a gente construiu afetivamente. Mas o que foi construído é muito estranho. Um dos personagens que eu ficava boladão era com Fantasma. Na época que eu era adolescente e tal. Porque depois que eu falei, como é que pode um herói na África ser branco? E aí eu ficava boladão, eu falei, mas quem construiu esse cara, né? E aí que eu fui ver o Rin-Tin-Tin e fui falar, porra, o Rin-Tin-Tin também tem essa parada. Aí que eu comecei a criticar esse negócio de, como é que chama? Escotismo, que aí é uma visão colonialista. Eu falei assim, irmão, eu tô num universo que foi construído por uma sociedade europeia, onde tá tudo normal ser deles, e quando é de outras etnias, não sei o que, a gente começa a questionar. Porque tem essa construção afetiva mesmo, né? Com os personagens e tal. Então, assim, quando a gente era criança, aí a gente gostava de falar, parecia um super-herói lá em casa, né? Eram 3 homens. Ah, sou eu. E aí era muito doido que ninguém queria ser um Lanterna Verde. Não, vai. Todo mundo queria ser o Ranger Vermelho. Tem isso. Mas assim, os personagens negros a gente esquivava deles, entendeu? Esquivava deles. Não, isso daí não. Não, prefiro ser a Mulher Maravilha, entendeu? Então assim... Sempre foi escanteado. Então acho que hoje em dia tem essas construções, ótimo. Tem a lógica de mercado também da Marvel. Eu quero América Latina. Vou colocar lá o Namor, né? Que é um cara, e biriri pororó. Eu quero o povo lá, negro da África. Pô, Pantera Negra tem um personagem aí, vamos lá. Tudo bem, faz parte da estratégia de mercado dele, mas que valoriza o diverso, valoriza. Né? Com certeza, isso é oportunidade realmente de valorizar o diverso. Deixa eu te perguntar uma coisa, suas principais influências literárias? Irmão, então, meu pai é professor de português. Aí tu imagina... Só que meu pai é um cara das antigas. Meu pai tá com 80 anos. Meu pai, pra ter ideia de como funciona a cabeça do meu pai. E vocês podem me cortar aí que eu como sou professor, falo pra caramba. Vai falando. Vai tranquilo, nem esquenta com isso. Meu pai, eu falava assim, ô pai, eu não tô entendendo aqui como é que usa a crase. Meu pai chega, já senta ali. Sentava, ele trazia 3 gramáticas. Página tal, página tal, página tal. Leia aí, tire suas conclusões. Meu pai é disso. Então, quando eu fiz 13 anos, meu pai me entregou um livro, Capitães de Areia, que é do Jorge Amado. No Capitães de Areia, até então lá em casa, assim, não podia falar palavrão. Capitães de Areia, irmão, quando tu lê aquilo ali, é um monte de moleque morador de rua, lutador de capoeira, que faz o catiripapo na Bahia. E palavrão é centavos pra galera, entendeu? E aí eu li aquilo e falei, caraca, meu pai tá me autorizando a falar palavrão, qual que é o esquema aqui, né? E aí eu apaixonei por Jorge Amado, da literatura de Jorge Amado, depois que fui descobrir um monte de questões com Jorge Amado também. Ao mesmo tempo, Graciliano Ramos. O primeiro livro que eu li, que eu chorei, foi o Graciliano Ramos, o Vidas Secas. Quando a baleia, que é uma cadela que acompanha a família... É a história de uma família retirante nordestina que tá vindo pro Sudeste, e aí tem uma cadela que fica andando atrás deles. E a cadela passa fome e morre. O Destino pegou um pouco dessa história, porque eles tinham... É o mesmo roteiro. Por isso que eu acho que o texto é sempre um intertexto. Sim. Ninguém cria algo novo. Alguém cria em cima de alguma coisa, de uma ideia. Tudo é reinventado. Sempre alguma coisa. Isso. Tem sempre uma referência. A gente tá falando em off aqui mesmo, o que o James Gunn tá fazendo com o Superman. Em 2011, após o Flashpoint, a DC resetou o universo e ela criou o universo a partir do seguinte segmento: os heróis já existem há 5 anos. Então, vou trabalhar aqui, não preciso criar história de origem nenhum. Então, o cara já tá fazendo isso. Ninguém tá falando que ele fez isso, mas é um conceito já aplicado. E isso eu acho interessante, porque assim, quando você traz isso, você consegue misturar conceito do passado com versões do presente. E aí, lendo autores clássicos, por exemplo, Graciliano, Jorge Amado, não sei o quê, eu fui descobrir um cara
que é o Isaac Asimov, irmão. Quando o Isaac Asimov bateu na minha mão, que é o cara que escreveu Os Robôs de Aurora, que virou Eu, Robô, o filme do Will Smith. Isso. É o livro. Esse cara é um dos maiores... Lembra que tinha falado alguns episódios atrás a respeito das leis da robótica? Então, o Isaac Asimov é esse cara. cara. É esse cara. O Isaac Asimov, na década de 20, tá falando de pessoas conversando na rua sem nada na mão, que era a ideia que ele tinha de comunicadores, implantes. Comunicador dentro da cabeça. Isso. Então, assim, eu comecei a ler esse cara, eu falei, caraca, eu comecei a consumir Isaac Asimov e isso ajuda na imaginação, porque o autor, eu acho que ler... Por que o cara que lê as revistinhas, quando ele vai ver o filme, ele se decepciona? Porque a revistinha não dá todo o cenário. Você tem que imaginar o cenário. Tem aqui, pô, lá. Você vai imaginar a potência, o que o Superman fez e tal. Então, assim, lê isso, irmão. Você vai ler e sua imaginação tá pilhando. Tanto que eu não lembro de livros como leitura. Eu lembro de filmes. Fala, não, porque aquela parte lá que o moleque deu um rabo de arraia, não sei. Você vai contando como se fosse um filme na sua cabeça. Então é... Meu mangá Eu já ia citar algo do tipo. Meu mangá preferido, Samurai X. Samurai gostava X. do desenho. Então, cara, ele chega lá, tem um passado dele durante a guerra, não sei o que, ele conhece a Kaoru lá. Então, no mangá, o que acontece? No anime não é tratado assim. Essa parte no anime, na série animada, não tem. Eles fizeram uns ovos, fizeram uns episódios a mais, assim, com meia hora cada. A parte do passado dele. No mangá, o que ele faz? Ele chega, senta numa lareira, numa noite ele vai contando o passado dele todo pra galerinha, pros personagens na volta dele. Então, esse passado dele todo, que dá várias edições no mangá, é uma conversa sentada à lareira ali e ele vai contando. Pra mim, que eu até arrepio, cara. Pra mim, eu tava ali, ó, do lado, no meio deles ali, Você ele vai tava contando, ali, ele vai tá contando ali, eu com a contando a revistinha história. desse tamanzinho, cara. Eu Você ali, ó, vai ficava ali imaginando. dentro, cara. Eu tô até arrepio, cara. Cara, Até isso arrepio, é uma uma das parte coisas da que minha eu vida. sempre gostei bastante no comparativo dos mangás com as HQs. Todo mangá que eu leio, eu consigo ver o movimento. Pra mim, sempre foi desse jeito. Eu consigo... Tem títulos que são de autores que tiveram um início um pouco conturbado. Eu posso citar, por exemplo, o Grit. O Grit, ele começou desenhando mangás hentai, cara. Só que o cara tem uma técnica de desenho do cabelo que é excepcional, na minha opinião. Você consegue ver o movimento do cabelo. E Erguia tem muito disso. Eu, particularmente, consigo... Todo mangá que eu leio, eu consigo ver as páginas se mexendo. Tem trechos da história que eu consigo... Eu às vezes paro, de repente falo... Cara, mas eu não vi o anime disso aqui, isso aqui tá animado na minha cabeça. Por isso que eu falo assim, irmão, essa questão de como que a literatura influencia a nossa criatividade. Sim. Pô, tu chegou a ver movimento no troço estático, entendeu? Exato. Então, pô, é isso. Eu não tive esse tipo de experiência com HQ nenhuma até hoje. O que você falou sobre esse autor aí que influenciou o Eu, Robô, Asimov. vou até pular, porque isso aqui... Eu ia falar isso aqui mais pra frente, eu vou até pular um degrau aqui, eu vou falar do Monteiro Lobato. Putz. Olha só, olha o que esse cara fez, olha o que esse cara fez. Vou falar uma valência aqui dele. Ó, a criação da Marvel, o Stan Lee já tinha suas histórias lá, não sei o que, pipipi, popopó, aí foi juntando história de fulano, história de Beltrano, fez os Vingadores. Antes disso, quem tinha feito? A DC. Uma década atrás, se eu não me engano, fez isso aí. Já tinha o Homem-Aranha, ela fez. Já tinha o Superman, já tinha o Batman, a Mulher Maravilha, ela criou inicialmente a Sociedade da Justiça. O Superman, ele é de 1938, se eu não me engano. 38, Sociedade né? da Justiça então, é meados 40, da Era de Prata, 40 é alguma coisa. O Monteiro Lobato, um dos primeiros lançamentos dele foi A Menina do Nariz Arrebitado, que posteriormente foi virar Narizinho. Depois, um dos outros títulos desse, isso na década de 20, se eu não me engano, foi o Saci. Depois, Visconde. O cara usou o conceito do que a Marvel fez, que a Marvel fez no cinema. O cara lançou os livros separados e depois juntou a galera do toda. universo compartilhado. Sim. Isso aí muito antes, décadas antes de Marvel e DC fazer, cara. Então, isso olha o Cara, poder da literatura, uma cara. rixa a nível de Irmãos Wright com o Santos Dumont de novo aqui, cara. Mas tudo bem. Olha só o poder da literatura, cara. Olha o poder da literatura. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Qual
qual obra você avalia? Assim, a gente colocou no caminho, pô, eu quero escrever. Qual obra você avalia mesmo? Que foi essa? Você fala assim, pô, cara, foi difícil, essa. hein? Eu nunca parei de pensar nisso, não. Que mudou, você pode falar que mudou sua trajetória de vida, sem ela eu acho que eu não teria tomado esse caminho. Então, mas isso é outra coisa que eu acho que a gente esquece. Tipo assim, nem todo mundo gosta de poema. Mas em algum momento da sua vida você vai gostar, porque não é você que lê o poema, é o poema que te lê. O poema te lê por causa do seu estado emocional. Então, assim, Paulo Leminski, que é um poeta aí que eu gosto de ler, que tem uns poemas, os poemas todos desconstruídos, sabe? Você lê, às vezes você tem que ler de baixo para cima porque ele tem influência oriental, né? Você tem que ler de baixo para cima e tal. Às vezes você lê aquilo e você fala assim, caraca, caguei. Passa algum tempo você lê de novo e fala, nossa, me atingiu no meio. Pá. Porque eu acho que tem isso. Então os autores acontecem isso com a gente também. Tem livro que eu li várias vezes e cada vez foi uma pegada, assim. Mas falando assim de memória, um que me impactou e que eu acho que me jogou pra história, historiador, foi o Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, onde ele conta o período que ele foi preso na ditadura Vargas. E aí ele conta que ele foi preso e tal, conta a questão dos estupros contra homens que eram praticados nas prisões para humilhar os homens. Aí tu vê isso hoje na guerra Israel, né, Palestina, ou em Guantánamo, na prisão dos Estados Unidos. Então essas técnicas de tortura que vão justamente questionar a sua masculinidade ou a sua virilidade, pô, estão aí desde o período Vargas. E Vargas a gente não lembra dele direito aqui como ditadura na região, porque ele construiu a CSN, esse monte de coisa. E aí, lendo essa galera, você começa a criticar outras, né? Tipo, você acabou de falar do Monteiro Lobato. O multiverso do Monteiro Lobato, tal. Tu já ouviu falar do livro dele, O Presidente Negro? Eu já li. O que ele faz no Presidente Negro? Ele defende o eugenismo. O que é o eugenismo? Raças superiores e raças inferiores. O pessoal chama de higiene racial. Higiene racial. A gente não precisa nem dizer quem é a galerinha que apoia, que deu continuidade a essa ideia, né? Não precisa nem dizer. Então, e aí é muito louco. Por quê? Porque quando você lê a literatura... Sítio Pica-Pau Amarelo, Tia Anastácia, a mulher negra cozinheira. Ele usa coisas ali que você pode falar, pô, isso é mimimi, irmão. Ela chama ela de... Negra beiçuda. Negra beiçuda, preta carvão. Ah, não, mas daí era a expressão da época. Ele usou de estereótipos. Ele usa o negro como estereótipo. Como estereótipo. De sempre serventia. Então, mas aí quando tu pega... Até trouxe escrito que eu falei assim, eu tava lendo lá o livro hoje, né? Algumas coisas, que meus livros vai cheio de orelha, assim, de... Como é que... Post-it, né? É cheio de post-it, plá e tal. Aí eu fui nos post-it, falei, vou aqui nos post-it direto. 1928 ele lança o livro e ele coloca a comparação Brasil e Estados Unidos sobre a questão racial. Ele diz o seguinte, a nossa solução foi medíocre. Qual que é a nossa solução? Nós aqui, nós três. Nós não somos branco, também não somos preto retinto, a gente é pardo, porque o Brasil nesse período falou assim, vamos miscigenar, vamos trazer europeu, você vai na rua aí, você tropeça, cai com um monte de gente com sobrenome italiano, né, espanhol. Então ele falou, nossa solução foi medíocre, que foi misturar as duas raças. Por quê? Estragou as duas raças, palavras dele, hein? Tá entre aspas, fundindo-as. O negro perdeu as suas admiráveis qualidades físicas de selvagem. E o branco sofreu a inevitável penhora do caráter. Ou seja, para ele, a miscigenação tirou o caráter, porque o caráter é uma coisa que já vem de nascedouro devido à cor. Aí eu lembro de quê? Django Livre, o filme do Tarantino, que é a frenologia, que o cara pega o crânio, né, na Candyland lá, o Leonardo DiCaprio, que é o chefe da fazenda, pega o crânio de um negro, olha aqui sua submissão, olha como você não tem caráter. O seu crânio mostra isso, que era pseudociência. Eu era considerado ciência na época. Que era considerado ciência e era eugênica. E era eugênica. Então, assim, você pega... Por isso que quando teve o convite, né? Aí eu falei com ele, irmão, então, tu tá sabendo que a FLIR, a Feira do Livro de Resende, tá homenageando Monteiro Lobato? Eu até brinquei, eu aposto que eles vão falar de Pica-Pau Amarelo, mas não vai falar do Presidente Negro. Por quê? Hitler tem um livraço. Se você pegar pra ler Mein Kampf, Minha Luta, tradução do alemão, Minha Luta, é um livraço, que ele conta a experiência dele na Primeira Guerra e culpa os judeus pela Alemanha ter sido arregaçada na Primeira Guerra. Depois que Hitler fez o que fez, o que aconteceu com o Mein Kampf? É proibido. É proibido.
Você não proibido. consegue achar esse livro. Você só mal acha o PDF se você caçar demais. Tecnicamente, o que ele escreveu é legal. Por que eu falo que é legal? Eu não estou elogiando a teoria, o conceito. Eu estou falando, a forma que ele escreve te atrai a ler. Porque um bom escritor é isso. Você, caraca, e aquele livro que você não quer largar, e aí termina, você fala, pô, acabou e não tem outro. Esse tipo de coisa. A literatura dele te chama para uma leitura que te pega. Mas o conceito defendido por trás é terrível. Então, assim, quando Monteiro Lobato usa esse monte de coisinha e a gente não sabe quem ele é, preta, carvão, beiçudo, você fala assim, um desvio, né? Ali. Bom, nesse ponto, então, se eu não me engano, ele nasceu em 1882. Isso. Então, foi pouco antes de começar aquela questão da Lei Áurea, acabar com o escravismo. 1888. Foi em 88. Então, isso aí não é que estava enraizado, ele cresceu com isso. Então, As histórias que ele tinha, muitos dos exemplos das histórias que a tia Anastácia contava são histórias que a babá dele, na época, contava pra ele. E, cara, é complicado você ler as obras no original, porque, detalhe, tem uma regra, se não me engano, de 70 anos. Depois de 70 anos, perde os direitos autorais, então você consegue fazer mudanças, você pode pegar o texto, entre outras situações, você pode fazer alterações. Provavelmente Thiago é a mesma situação que eu. O primeiro contato com o Sítio Pica-Pau Amarelo foi final da década de 90, virada pra 2000, televisão. Isso. Não vou citar, eu não vou citar ela, mas beleza. Minha mãe Então falava tinha muita pra questão mim de texto alterado. Minha mãe também. Só que minha mãe viu a primeira versão. Sim. E ela até. Minha mãe TV fez Cultura. o questionamento que. Isso é exatamente o que você tá falando. Que a tia Anastácia lá, ela era muito mais estereotipada. Sim, época. Sim. No primeiro, na primeira eu cheguei versão a ver do alguns Sítio. episódios Mas desse antigo. nessa encruza eu gosto de comparar dois autores, se a gente for pegar. Vocês já ouviram falar de Carolina Maria de Jesus? Essa não. Carolina, vamos lá. Monteiro Lobato, um cara com grana, que foi da Fundação Higienista de Taubaté, aqui do lado. Você for lá, tem praça e tal. Sim. Cara branco, endinheirado, com poder. E Carolina Maria de Jesus, uma mulher periférica, negra, escritora, que é mais dos anos 40, vai estourar nos anos 60. Monteiro Lobato, os dois estão na mesma sociedade. Os dois estão São da mesma cidade. Mesma sociedade. Sociedade brasileira, Sim, no sim. sentido de sofrer influências dessas questões que a gente naturalizava atrás. Sim. Quem decola? Monteiro Lobato. Quem fica no ostracismo, escreve... Ela tem um livro chamado Quarto de Despejo, onde ela fala das favelas no Rio de Janeiro. E quase ninguém conhece Carolina Maria de Jesus. Eu concordaria que assim, ele é um homem de época, que falou besteira lá na época dele, mas falou que ele era normal na época dele e hoje a gente considera besteira. Mas, comparando autores e esferas de poder, eu fico bolado, porque assim, então Carolina Maria de Jesus tinha que aparecer tanto quanto ele, pra gente ter um contraponto na época. Porque o contraponto é só hoje. Né? Porque aí a gente fala assim, Carolina, escritora e tal, morreu na miséria, os direitos autorais do livro dela, praticamente a editora pegou, enfim, tem várias situações, Sim. Quando vocês pesquisarem, vocês vão ver, e eu fico vendo isso. E aí, com essa coisa de poder, eu particularmente faço o seguinte, você quer ler, meu filho? Lê qualquer coisa. Então, Você achar uma encamp, você lê, você achar o que você quiser. estamos falando de Monteiro Lobato, vamos continuar Vai com o Lobato. separar. Vamos embora. Ó. Tem uma das coisas que é praticamente inegável aqui, é que ele é tido, na minha opinião, mas ele é tido como um divisor de águas na literatura infantil do nosso país. Né? Sim. Tanto que os livros estão até hoje aí sendo distribuídos nas escolas e ele é referência. Né? Ele é bem é quisto tido ainda bem quisto hoje, como referência mas até aí que mesmo esbarra nesse ponto após justamente 70 da anos mudança a sua morte. Então, todo esse debate, toda essa discussão sobre a obra de Monteiro Lobato faz a gente questionar o papel da literatura na formação de caráter e na construção de identidades, né? Sim. Porque Monteiro Lobato, igual você citou, é um cara que nasceu em 1882. Dado a isso, a gente pode, tipo assim, a gente tem duas linhas de raciocínio. A primeira tanto faz, né? A ordem, mas a primeira você compartilhar o conteúdo, continuar publicando, você está sendo conivente com a criação de novos indivíduos preconceituosos. Visão, novos indivíduos preconceituosos. E a outra é que Monteiro Lobato é fruto de seu tempo, que
o que você falou, ele nasceu em 1882, 6 anos antes da abolição da escravidão. E ele era de família rica, o vô dele era fazendeiro, o cara era branco. Então, a criação dele Já tava condicionada a ele ver, no mínimo, o negro como serviçal, submisso. Então, e é o que muita gente bate na tecla, ele é fruto do seu tempo, isso aí tem que ser considerado. Você como escritor, você acha que consegue ter um denominador comum entre essas duas opiniões? Cara, então, eu sempre penso o seguinte, vamos de Isaac Asimov. Saímos nós 3 aqui, no fundo, aqui no porão do Clube dos Funcionários, tem uma máquina criogênica. Chegamos lá nessa máquina criogênica, abrimos 3 fazendeiros de 1850, congelados. Começou a descongelar, o cara ganhou vida. Aí ele vê esse cara, me vê, negro forro, o que tu tá fazendo aqui? Eu vou aceitar porque ele foi criado na época dele. Por que eu não aceito isso de uma hipótese e vou aceitar isso de uma obra que foi feita naquela hipótese? Então eu sempre fico com esse raciocínio. Sim, E aí, quando eu digo cada um leia o que quiser, no sentido individual. Porque quanto indivíduo, você consome o que você quer, né? Pedofilia. Aí, eu tô falando assim, pedofilia, crimes e tal, o que diz que você tá errado é a lei, não é nem você. É a lei que vai te enquadrar. Eu quero consumir, então, a pedofilia. Vai lá, irmão. Na hora que você for pego, você vai pagar, porque existe uma lei pra isso. Eu quero ser racista. Vai lá, irmão. Se o cara não te der uma pancada aqui, a lei vai te pegar ali e vai te prender e tal. Então tem essa coisa. Então, assim, o que eu fico pensando é justamente isso. Eu, enquanto indivíduo, eu vou consumir o que eu quiser, mas quanto mais poder eu tiver na minha mão, mais responsabilidade eu tenho com o que eu divulgo. Senão a gente vai virar monarca falando que o Brasil tem que ter um partido nazista. Pô, um podcast com milhões de visualizações, né? E agora, não, eu acho que tem que ter um partido nazista. E aí fica aquela coisa, o que tu vende e o que tu é. Porque até o Igor 3K lá fala, ele não é assim, ele é um cara que não pensa desse jeito. Mas o que ele falou foi tão impactante que condicionou todo mundo a achar que ele defende o partido nazista e tal. E aí, o mérito de cada um. Eu fico na ginga, eu acho que existe um meio termo para tudo. Só que quanto mais poder eu tiver na mão, menos eu vou divulgar questões que vão trazer cancelamento de pessoas vivas. E até mesmo chega ao ponto de você conseguir abafar a situação, como foi o caso Samurai X, o Atsuki Nobuhiro, um tempo atrás. Vocês comentaram isso aquele dia lá. Então, é o ponto, né? O ponto aqui que a gente queria chegar, né? Até que ponto a obra de um autor, ela pode ser maior que ele ou o autor ser maior que a obra, né? Porque aquilo que a gente tá conversando, o próprio Gaiman agora, né, o Neil Gaiman, que, Sandman eu acho uma obra, e pra adaptação da Netflix eu acho que ficou muito boa. Muito boa. Excepcional. Aí, você citou, né, ele, eu falei, eu não tô sabendo muito do caso todo, eu sei que tem uma questão de abuso e tal. Aí eu fui ouvir uns podcasts, aí você acha até texto de denúncia, né, das mulheres, pra quem tá ouvindo aí e tal, o Neil Gaiman é o autor, e aí agora o cara criou várias coisas assim que viraram na cultura pop super forte, só que agora várias mulheres estão denunciando ele de abuso sexual, isso e aquilo e tal. E aí quando você vai ver a história das mulheres, aí me gerou um nó. Ontem, quando eu tava vendo os vídeos, porque assim, eu falei, será que eu paro de ver Sandman por causa que o cara fez isso? Só que aí você nota que parte daquela coisa do universo da cabeça dele que ele criava pro Sandman, ele reproduzia nos abusos. Ele pedia para as mulheres chamar ele de mestre. Me chama de mestre. Né? E não sei o que. E fazia uma coação econômica em cima das mulheres. Tipo, tem um caso que foi a babá do filho dele. Que ele abusava da babá e falava, se você denunciar não sei o que, eu vou, né, cortar o seu trabalho e tal. Ofereceu $300 mil para uma mulher não denunciar ele, porque o cara é cheio de dinheiro, né? E aí fica o limite da pessoa, né? Porque eu acho que o cara que tem muito dinheiro, eu acho que pode comprar tudo, tudo tem seu preço. Enfim, é complicadíssimo isso, né? Porque assim, a obra é maneira. Mas quando você começa a ver que a obra tá emparelhada numa psicopatia, sei lá o que a gente vai falar disso, né? Se o cara é psicopata ou não, e tá sob júdice ainda, tá sendo julgado, né? E aí eu fico bolado, né? Então tem isso. No caso do Monteiro Lobato, pra mim é mais simples. Fala, o cara é eugenista, um monte de coisa que me arrebenta, então eu não vou indicar. Agora, se alguém quiser, quer ler Tia Anastácia, lê lá O Presidente Negro, de 1928, lá, 26, né, que foi lançado, que aí você tem um contraponto. Que eu acho também que é isso. Cara, você quer beber? Não, eu quero beber, quero não sei o que. Não. Beleza, lê esse livrinho aqui então, sobre o efeito do álcool no seu corpo. Aí a pessoa vai
E quando se ferrar, fala assim, não, eu sabia, quis. Responsabilidade sua. Então, no caso do game, eu li, igual eu falei, tinha coisa do game que eu li e nem sabia. Sim. Coisa do game que eu li, ele é muito grande mesmo, ele é muito grande. Tá envolvido em vários projetos. Sim. Então, o Sandman, eu não li, conheci o quadrinho, mas nunca li. Fui ler um pouco do quadrinho depois que eu vi a série, que eu achei a série muito boa. Achei a série, tipo assim, a produção da série. Sim, pô, efeito especial. Muito bom, cara. Você vê os caras caprichados ali. Caprichado. Aí vi até uns comparativos com o quadrinho, pô, muito bom. Fiquei muito intrigado, muito envolvido com a série. Pô, queria que ela tivesse mais episódios, porque a série ela foi confirmada, a segunda temporada, antes das denúncias aparecerem. Só que aí, pô, beleza, pô, sacanagem, pô, gostei da série, a série vai acabar, vai ser cancelada agora na segunda temporada. Só que como é que eu não vou olhar pra Netflix e vou falar pra ela, não, a Netflix tá errada em cancelar a série. Mas eu gosto da série, mas como é que eu vou como é que ela vai se posicionar numa questão dessa? Ela tá certa, cara. Ela tá certa. Eles vão fazer só mais uma temporada. Só mais uma. Mas aí tem outra coisa. Já tinha ensinado. Mas aí tem outra coisa também que eu acho que a gente volta naquele papo de lá. Porque assim, em relação ao seu cunho pessoal, de eu vou ler, não vou ler e tal, e dependendo. Eu sou um secretário de educação numa cidade e vou tirar os livros do Monteiro Lobato. É uma oposição. O que eu acho que pega hoje em dia mais é a indústria do cancelamento nas redes sociais. Você estava falando aí, eu lembrei daquele ator que fez ele fez agora a série da Marvel, ele era o cara lá que estava em todos os universos, esqueci o nome. Sim, fez o Kang. Fez o Kang. Esqueci o nome que dele ele teve uma acusação de abuso também. Sim, e aí a Marvel já cancelou o cara, já não sei o que, tal. E aí eu acho que agora saiu o veredito lá, ou fizeram a investigação, e a menina tinha inventado alguma coisa, ou algo assim. Então, o cara muito rapidamente foi cancelado. E aí, quando pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não, cancelo. E aí eu tô tirando dinheiro do cara. Isso mudou totalmente o rumo da Marvel. Os caras ficaram sem saber, pedindo arrego pro Downey Jr. Volta aqui, vamos mudar tudo. Isso. Não, porque assim, sobre essa questão do pessoal, tipo, Monteiro Lobato, eu tenho um livro lá, eu falo, cara, esse presidente negro aí, né? Tem um lastro histórico que me mostra. Não é uma suspeita, é uma comprovação que tá ali. Nesses casos da indústria do cancelamento virtual, aí eu acho complicadíssimo. Porque você não tem como avaliar até chegar ao fim de um processo. E às vezes tem que ser na hora. Porque tem um público que cobra. Bate em cima e vão embora. O que você falou sobre a questão pessoal, cara, eu acho que. Eu concordo plenamente com o que você tá falando. Porque a gente tinha falado aqui do Samurai X, no Boruto Atsuki. Samurai X é o melhor mangá que eu já li. Eu já vi todos os episódios dos animes. O remake eu ainda não vi todo, parei na primeira temporada. Mas já li tudo que saiu sobre mangá. O Kenshin Kaiden, que é a continuação do mangá, eu li tudo. Então, Samurai X, eu conheci pessoas, eu fiz amizades. Então, eu tô atrelada, ela tá atrelada à minha história, essa obra. Sim. Essa obra tá atrelada à minha história. Aí, anos depois... eu fui saber que ele foi pego, né, com pornografia infantil. Pesado. Só que Samurai X já tá enraizado em mim. Então, como é que eu vou negar a minha história? Mas cara? Isso que você tá falando é sensacional pelo seguinte. E eu acho que aconteceu comigo, contigo, que assim, existem obras que quando você lê, elas fazem parte da sua identidade. Não é mais do autor. É sua. Faz parte da sua percepção. Eu fico vendo meu sobrinho com o Naruto, cara. Nossa, que tarado que ele é com o Naruto, no sentido de ver Naruto. E aí eu fui ver. Porque meu sobrinho era pequeno, né? Muito, muito pequenininho pra idade dele, não sei o quê. O que é Naruto? É superação o tempo todo. Sim. O moleque tá vendo superação, fala assim, caraca, esse cara aí é o que eu quero pra mim, né? E até hoje, tem mangá, tem um monte. Ele agora é doutor em ciências sociais aqui na Rural. E tem uma estante de mangá do Naruto, entendeu? Porque isso, o autor que se lasque agora. O Naruto pertence a ele, a identidade dele, me ajudou a crescer e tal. Então acho que tem isso também. Só que ao mesmo tempo que o Naruto evoca várias coisas boas, tem gente que vai, por exemplo, uma pessoa que é racista e lê um autor que defende ideias eugênicas e racistas, isso faz parte da minha personalidade também. Eu não gosto de preto. O cara já falava lá que é beiçuda, que é suja, que é isso, que é aquilo. Entendeu? Então, por isso que eu falo, é muito complicado se você não tem... só no foro íntimo do indivíduo, a gente faz nossas escolhas. Mas quando a gente vai para a escola, a gente está dentro de uma política pública.
E aí sim eu acho que a banda toca diferente. Mas, Sim. pô, eu vou incentivar o que na minha cidade? Né? Eu vou incentivar o que pros meus alunos, né? Ah, não, a tia Anastácia é beiçuda, aí eu vou chamar a menina de beiçuda porque é preto também. Pô, irmão, qual é, né? Aí é uma treta gigante. Não, entra nesse meio, pra você ter noção. Eu tenho a coleção original que saiu aqui no Brasil do Samurai X, completa. Um colega meu ficou sabendo disso, o cara veio tentar tretar comigo, justamente porque eu tinha comprado o mangá. Eu falei, cara, eu comprei um mangá tem uns 2 anos. O rolo do cara foi ontem. Sim. Me explica, o que você quer arrumar aqui, cara? Nesse caso, posso dizer Não, que o cara comprou a as obra é duas. maior. Exato. A Sim. obra se tornou, pra Eu mim, joguei pra eles. ele, a obra se tornou Sim. maior que o Eu não autor. joguei os meus mangás de Samurai X fora. Tá lá guardado, cara. E isso tem a ver, quando eu falo com rede social, porque às vezes quando o cara te faz um ataque na rede social, só quer hype. Ele sabe que é ridículo Ele fazer quer um questionamento. engajamento, ele quer É subir. isso. Clickbait, né? Ele quer, ó, pô, ataquei o cara que tá crescendo ali porque ele comprou. E ninguém tinha que saber que você comprou, pô, é uma coisa sua e tal. E você tem essa crítica de falar, pô, autor, tem um problema e tal, mas essa obra aqui eu gosto, embora eu não vou ser pedófilo porque eu tô lendo o mangá do cara, entendeu? Então eu acho que tem essas coisas, né? Você pode, vamos supor, vai ter mais alguma obra. Ele já não representa pra mim o que ele Sim. representava Sim. quando eu comecei a Você acompanhar. conheceu. Pra você ter uma ideia, o Nobuhiro Atsuki, você é muito mais fã. Eu comecei a assistir o anime Cara, tem não, pouco tempo. eu Você é muito mais fã de lembro One de mais Piece. coisas. Você é muito mais fã de One Piece que eu. Sim. Então, o Nobuhiro Atsuki, ele influenciou totalmente o Oda. Porque ele é um cara que na época não... Que ainda O Oda 90, foi assistente pô, dele, não foi? Foi assistente. O Oda e o... Caraca, o cara do Shaman King que eu esqueci agora. Hiroyuki Taki. Eles foram os 2 assistentes dele. E eles são amigaços, os 3. Aí, o Nobuhiro Atsuki, ele lia cartas dos fãs. Ele dava um making off de todo personagem novo que aparecia. Ó. Ele dava um making off, ele é fãzaço da Marvel. Vários Ele conversava com os personagens fãs, ele respondia as aham. cartas dos Então, fãs nas edições. Então, Última página, uma coisa É, assim. Pô, e o pessoal já ele é um você dos- que me respondeu. Aham. Ele era um isso dos aí. caras que começou a fazer isso. Personagem novo. Opa, making off. É uma forma de arrebentar a quarta É, parede, é. né? Exatamente. Pô, Então personagem ele criou novo. uma legião por conta disso. Personagem novo, opa, making off, eu me inspirei em isso e aquilo. Aí depois eu fui lendo um pouquinho, muitos anos atrás eu comecei para ler o mangá do One Piece. O Oda também fazia isso. Sim. Também fazia isso. Sim. Eu falei, pô, olha só a influência, olha a influência. É interessante, cara. O que você tinha falado de um poder de uma obra, não é uma obra literal, né? É uma obra audiovisual, que eu posso falar para mim que influenciou. É o anime do Street Fighter Victor e Street Fighter 2. Aquele que passava no No SBT. SBT, Pô, nas manhãs acordava de cedo pra sábado. ver Então, aquilo, nas mano. manhãs de sábado, cara. Caraca! Eu tenho 21 anos de prática de karatê, cara. Graças Por causa a... do Aham. caraca. Eu queria ser o Ryu, cara. Eu queria ser Não, o e Ryu. às vezes eu não acordava, eu Aham. tava lá deitado, meu irmão tava lá. Era 9 horas. Combate, não me Eu já descia, correndo pra ver. Aham. Pô, Então, doideira. 21 anos de prática de karatê, cara. Eu posso te falar que essa obra aí direcionou muito a minha vida. Eu conheci pessoas, comecei a praticar outras artes marciais. Hoje eu pratico taekwondo também. Vou até no churrasco hoje com a galera do taekwondo. Não, Pessoas que eu conheci. E isso é Faz uma uma coisa também obra, de cara. sociedade, né? De padrão de sociedade. Porque assim, como historiador, pra mim, olhando as construções sociais, o que é certo e errado depende da sociedade e do século que tu tá, né? 500 anos atrás, talvez eu estivesse numa senzala por aí, não sei, né? Mas, não sei... Vamos colocar aí, 600 anos atrás, você com um isqueiro na mão, numa vila de uma Idade Média, você ia ser queimado porque você é bruxo. É. Pô. O cara não vai entender que tem um gás ali e tal. Por quê? Porque eu fico vendo essa coisa das obras, né, que a gente tá falando. Olha como te influenciou. O cara chegava a ver movimento na página parada ali. Uma coisa muito maneira. Só que, dependendo, eu fico pensando, qual era a imagem de revistas ou produção infantil para a sociedade hitlerista antes da Segunda Guerra Mundial? Porque tudo que a gente fala que tá errado hoje, eles deveriam olhar como olhar positivo. Raça superior, né? Fazer um super-herói ariano, o raio branquizador, sei lá, alguma coisa assim. E para aquela sociedade funcionava, né? Quando a gente tira, então eu acho que a grande ginga nossa na vida é saber aonde eu tô pisando, né? E o que eu tô consumindo, aonde eu tô pisando. Não só consumindo, mas como você tá aplicando aquilo pra si. Isso, é isso. Porque o exemplo que você deu com o Mein Kampfer,
Cara, ninguém esperava que você fosse citar algo desse nível aqui. Sim, porque eu li. Exatamente, Entendeu? mas aí o ponto é Cara, justamente que esse. você A viu? imparcialidade que você tem ao ler toda e qualquer obra. Você provavelmente teve contato com as obras originais sem alteração do Monteiro Lobato. No meu caso, eu só Você já tive pegou contato alterada. com todas. Eu já tive tudo alterado. Então, Sim. eu É outra fui construção. fazer uma pesquisa, cara, pra poder tentar entender, porque eu tinha uma visão. Eu já entendi que tinha alguma coisa diferente, porque eu vi aqueles episódios da série antiga eu não lembro, acho que é da TV Cultura. Não, antes da Cultura, é uma outra. É com é um E. É Excelsior. Tinha Excelsior, mas ele não era Excelsior. É uma era outra. Tupi. Tupi, TV exato, Tupi. da TV Tupi. TV Tupi. Eu cheguei a ver alguns episódios da TV Tupi. E você viu que era muito escrachado aquilo. Sim. Minha mãe me falou. Era pejorativo demais. Então, porque o que eu acompanhei foi a versão mais moderna. A versão da Globo. Sim. Início 2000. Então, foi essa versão Não, da essa Globo. versão já é a da Cuca. Já é a versão com da um corpinho Cuca. Exatamente. bonito. A versão anterior, a Cuca era meio quadrada, né? Entendeu? Então, aí minha mãe falou que essa aí da Tupi, a tia Anastácia era muito mais estereotipada. Mas, cara, então, pra você ver, minha mãe tem 60 anos, pô. Sim. Minha mãe, quando ela Viu, isso já aí, era outra coisa. era num outro mundo, era outro mundo. E isso aí já incomodava ela, pra ver como ela era estereotipada e de maneira bem pejorativa. É porque a gente não tem, né? Vocês fizeram lembrar do Asimov, aí toda hora eu fico lembrando das coisas que ele tinha, os aparelhos e tal. Porque se a gente tivesse um aparelho, né, pra detectar, né, o politicamente correto, vamos dizer assim, não, isso aqui tá errado, seria mais fácil, mas não tem, irmão. Mas, então é muito isso. Seguindo essa linha, como é que você iria calibrar um aparelho desse pra ser politicamente correto? Porque Então, a visão é complicada. porque aí também eu acho que hoje em dia tem vários usos do politicamente correto. Eu, particularmente, vamos lá, de calibragem. Sim. Eu fui convidado de discriminação racial lá. E me convidaram e tal. Cara, toda escola tem. A escola é o lugar onde você tem o chá de revelação da raça e da desgraça. É o laboratório pra Isso. qualquer coisa. Que aí o cabelo dele que é maneiro pra caramba, quando chega na escola vai ser zoado, né, e tal, esse monte de coisa. Mas por que você é careca? Eu falei, irmão, vai perguntar pra Deus, né? Mas enfim, tem essa coisa toda, E aí um professor falou assim, olha, mas então, eu falo coisas na sala que os alunos falam que é racista e não sei o que, tal, um professor específico lá. E eu não concordo, papá. Eu falei, irmão, então, estão te dando um alerta falando que é racista, você acha que não é racista. Quando a gente tem um conflito de interesses, quem vai determinar o que é ou não é a lei. Tu vai deixar chegar na mão da lei? É a maioria ou a lei, né? Começou com a maioria alertando Então, ele. por quê? Ele tá tendo alerta de alguma coisa que ele pode simplesmente parar de usar os termos. Pode simplesmente não usar aquele termo. Não vai mudar mais E aí, a vida dele vai ser normal. Isso vai ser normal, ele continua dando aula, porque até, se eu não me engano, era um professor de exatas. Entendeu? Assim, um professor de exatas usando termos que causam, né? Mas vai me desculpar aqui, mano. Puta babaca, cara. Então, mas precisa você ir lá e falar, ô irmão. Então, mas é aí que eu tô falando. Tem gente, hoje em dia, por isso que eu falo assim, a gente não pode esquecer que a gente tá numa sociedade de polarização política, onde um lado grita pro outro, você tá errado, você tá errado. E esse lado consome a bolha desse lado, e esse lado consome a bolha desse lado. E aí o cara não acha que ele é um babaca. Eu nem sei como é que ele conversei com ele 2 vezes, mas assim, talvez ele não... Eu sou um cara defensor do moralismo antigo no qual fui criado. Mulher é isso, negro é aquilo, entendeu? Então é muito complicado. Por isso que eu acho que para regular uma máquina dessa, seria uma coisa assim de chamar o Homem de Ferro, junto com o cara, o senhor lá do doutor, do... Red Richard. Isso, que são os maiores cérebros. Fala, irmão, te vira. Como diz o Tropa de Elite, essa pica não é minha, regula isso aí, entendeu? Porque quando a gente fala de moral, né, temos 3 pessoas aqui. Sim. Seu conceito de moral é um... Conceito de moral é outro. Sim, porque o moral é coletivo, a ética é pessoal. Então o que eu tiro da moral coletiva é minha ética pessoal. Eu, pessoalmente, como professor, eu tento evitar caminhos tortuosos. Porque eu não sei o impacto disso na vida de um cara, irmão. Porque assim como o mangá te influenciou você fazer karatê já há 20 anos, imagina eu dar uma pegada homofóbica, racista numa sala de aula e um aluno se sentir... a gente sabe que bullying leva a suicídio. Pra caralho. Sabendo que eu tirei a vida de alguém, mesmo sem querer, eu vejo filme de cachorro adotado, eu choro, imagina sabendo como matar alguém, coisa de bullying, entendeu? Então não dá. Mas a tratativa também hoje mudou bastante, porque tanto pro Thiago quanto pra mim, o que hoje é chamado de bullying, antigamente era construção de caráter. Sim.
Cara, tem que resistir. É o a Naruto. gente sofreu É pra o caralho. Naruto. Cara, apanhamos bastante Não, nessa hoje época. tem uma linha tênue aí que a galera fica assim, pô, esse aí não durava 5 minutos nos anos 90, que não sei o que, nos anos 80. Mas aquilo ali não deixa de ser babaquice. Cara, não e deixa outra? de ser babaquice. E outra que eu te falo, Thiago, o pessoal esquece que estamos num momento, o tempo é linear, né? No sentido ocidental da construção desse tempo. A gente vê passado e futuro e tal. E tem coisas no passado que são coisas que não tem como mensurar. Ah, não daria 20... E o cara que tá falando isso não durava 20 minutos na época da caverna. E aí? Qual que vai ser? Né? Porque se você for fazer essa linha do tempo, não dura 20 minutos nos anos 80, a sociedade tá mais sensível. Cara, provavelmente os problemas que nós tivemos com os nossos pais é porque os nossos pais achavam que estavam acertando. E o que eles tiveram com os avós, né? Os nossos avós, que eram pais dele, também achavam que estava acertando. Agora, se não for assim, eu vou me fechar, vou fazer igual aquela religião lá americana, os Quakers, né? Mormons. Os Mormons se fecham numa comunidade e vão viver como viviam há 300 anos atrás. Quer isso, vai pra lá, pô. Então com certeza, isso. porque, vamos botar, na década de 90, 80, não tinha internet também, por cara da década de 60, 70, falar que não sei o que. Esse cara aí não ia durar tantos anos, 5 minutos nos anos 60. Não, e é doideira. Ontem eu tava com essa amiga lá, que passou um doutorado, a gente tava comemorando e tal. Aí ela falou assim, ela tem uma filha, tá com 2 anos agora, e ela falou assim, que ela é uma mulher negra, né, empoderada politicamente, vamos dizer assim, tem as visões dela e tal. E ela disse que a filha dela só quer usar rosa. E aí a gente ficou debochando, porque falou assim, não, logo você, sua filha querendo usar rosa, menino veste azul, menina veste rosa e tal. Ela falou, cara, aí eu falei assim, mas você sabe mais ou menos, que eu fiquei curioso, eu falei, você sabe mais ou menos de onde veio essa influência? Ela falou, então, eu acho que é de escola, até porque ela tá fazendo balé, aí tem o tapete, todo mundo quer o tapete rosa. Aí eu falo assim, fulana, que sorvete você quer? Rosa. Ela não fala o sabor, ela fala a cor. Então essas influências a gente não controla. Então por isso que quando a gente tá falando da máquina irregular, eu acho que é muito, principalmente para quem é educação, eu falo com a galera, quem trabalha no setor de educação, antes de pensar o que é certo e errado, eu acho que ele tem que pensar como afetar as pessoas, no sentido de afeto. Porque afeto é afetar. Se você não consegue afetar uma pessoa pro lado, e não é doutrinação, é no sentido de você ter sensibilidade para fazer essa leitura. Porque se você não tem sensibilidade, o que vale é você. O denominador comum de qualquer interação que eu não estou interessado no que o outro está pensando sou eu. E aí não tem diálogo, não tem diálogo, tem monólogo. Eu venho aqui para falar minha ideia. Não, é isso aqui que eu acho e tal, e pá, né? Então é o que você falou sobre bolhas. As pessoas hoje já se isolam na bolha, e ninguém conversa. Ninguém conversa. Então aqui não existe discussão. Não existe discussão. Não existe diálogo nem debate, é monólogo. Eu quero te doutrinar. Exatamente. As pessoas se isolam em bolha e não existe. É o que você falou, existe um monólogo. Se eu discordar de uma vírgula sua, eu viro as costas, taxo você como isso e aquilo, você é meu inimigo, isso aí. Eu acho que a sociedade hoje está muito extremista. Eu não quero saber a sua opinião, eu tô certo. Errado. Não, tem, assim, é igual aquilo que a gente falou. Se a moral coletiva e a ética pessoal, tô aqui na minha, conversando com vocês. Aí chegou um cara aqui com um símbolo neonazista no peito. Não vou nem dar ideia, porque na minha ética pessoal, esse cara quer matar alguém e tal. Sim. Agora, com pessoas que não estão desfilando isso, ou não acham isso, que só tem ideias divergentes, irmão, mas por que você pensa? Eu fico realmente curioso, mas por que você pensa isso? Não sei o que, experiência pessoal. Pô, a gente vai chegar em alguma coisa que gerou isso na sua cabeça. E, assim como gerou na minha, entendeu? Então, as pessoas hoje elas têm poucos questionamentos para com o próximo. Ela tem muita taxação e pouco questionamento. E aí eu acho que volta na internet, porque até então, eu não tô falando que era melhor ou pior, eu tô falando que toda ferramenta que surge na humanidade muda a própria humanidade. E não sou eu que falo isso, Karl Marx que fala isso. Toda ferramenta que o homem cria muda o próprio homem. Ele diz homem para a época dele, porque não falava humanes, não tinha isso na época, então a humanidade, né, que ele está querendo falar com o homem. E aí eu fico pensando nisso, né, que você acabou de falar, né? As ferramentas que a gente cria nos mudam, e o que eu acho que complicou na internet é aquilo. Vocês têm essa cultura nerd criada em cima de muita leitura, autores, traços de autores. Quando você olha uma foto, você deve saber, esse daqui é do fulano, esse daqui é do ciclano.
consegue reconhecer Você o consegue traço. reconhecer. Por causa de um conhecimento acumulado ao longo dos anos. O que eu acho que a internet fez, que isso eu acho complicado. Ela nivelou todo mundo. Quem tem a cultura do conhecimento e quem não tem. E essa galera tá querendo debater às vezes. E aí eu vou atacar fulano, que eu sei que é conhecedor, porque se ele vier comentar uma coisa ofensiva que eu dei, vai me dar um hype danado, vai me dar um clickbait. Então por isso que eu falei com a galera, não discuto na internet. Sim. Não sei o que lá. E tem amigo que faz isso, né? Arroba tal, corre aqui, te chamando pra um fight. Eu falei, não vou. Sim, não vou. já briguei muito por jogador de futebol na internet. Fazia muito cansativo. Na época do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Messi. Você sabia, 2006, 2007, esse negócio aí. Só pra você ter uma ideia, o Cristiano Ronaldo ganhou a Euro, né? Aí todo mundo ficava gastando, não sei o quê, porque eu sou o time CR7. E aí, anda? Eu tinha CR7. Aí o Cristiano Ronaldo ganhou a Euro, cara. Ganhou a Euro, aí eu peguei e comentei uma parada lá, que o Messi não tinha tido pela seleção, pela Argentina e tal. Cara, o Messi ganhou a Copa, o maluco respondeu um comentário meu de 2 anos. Daí, eu tô te falando. É igual a galera com... Eu não falei porra nenhuma. Não, é igual a galera com os caixão fechados no Twitter. Já escreveu em 2012... A galera ressuscita. O que você escreveu? Cara, o Twitter é uma terra selvagem demais. Pelo amor de Deus. Eu nem tenho, irmão. Eu acho que faz mal pra saúde mental. Cara, fica longe daquilo. Não vai. Eu fiz uma conta pra acompanhar uma mina, olha só que gadice. Mas eu nunca mais usei. Rapaz, hoje eu vou deixar passar. Pegar o bom, pô. Você não segue, vai falar que você não segue. No Insta, pelo menos no Insta. Você não segue. Fica o bom? Não. Eu tô invicto. Tá bom, isso é forte. Então, gente, queria agradecer. Esse foi o nosso papo aqui com o nosso querido Leonardo, né? Pode chamar Leonardo. Menos doutor Ângelo, me senti um cientista. Vou dominar. O Thiago chegou pra mim e me falou, não, o cara tá fazendo pós-doutorado. Eu falei, pô... Já tô acostumado com o meio acadêmico, se eu consigo falar vossa magnificência no reitor da faculdade, chamar de doutor pra mim é o mais tranquilo. As apresentações ficam por conta dele. Eu falei, não, mas assim, eu agradeço, porque, pô, eu participei de um debate numa mesa lá no Pai Cambina, que é um terreiro, que ao mesmo tempo é da Cruz Vermelha e tal. E aí, eu fiquei muito envergonhado quando a menina me apresentou lendo meu currículo. Porque fica ali, doutor, não sei o que, mestre, não sei das quantas, blá, 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 e você fica assim olhando, todo mundo te olhando, e você... Fica aquele carão, você só vai olhando e colhendo. Aí, aumentando o tempo, você vai ficando mais... Não, ela terminou de ler, eu falei, gente, me desculpa pela leitura do meu currículo, acho que foi muito extenso, tal, agradeço, tal. Aí acabou o evento. No final do evento, a professora negra mais antiga de Barra Mansa, que é mãe da Lumena, eu sempre confundo o nome dela, que é uma menina que vai no Palmares e tal, uma moça lá e tal, né? Casada, tem 2 filhos, e a mãe dela me abordou e falou assim, meu filho, não tenha vergonha do que você construiu, não. Porque a gente veio no facão abrindo a mata abrindo caminho pra vocês poderem ser quem vocês são. Cara, até chorei. Então, assim, agradeço demais, mano. Não tô zoando. Sim. Você falar, é porque pra mim também é estranho. Porque eu acho que quando a gente cria a visão de academia é um pouco distante da sociedade. Sim. Né? E o que eu tento fazer é justamente o contrário. Assim, vamos debater cultura com a sua própria história, né? Uma situação dessa. O período que eu tive de experiência acadêmica, cara, é bem complicado, porque você também trata com pessoas que têm um ego muito grande. Isso, então, academia com você precisa o tempo todo estar se policiando. Cara, a primeira vez que eu fui falar com a reitora da faculdade, ela é de uma simplicidade. É isso. Você espera que a pessoa seja talvez um pouco nariz em pé. Vem alguém com tapete vermelho, ela vem pisando a minha experiência com o pessoal da reitoria, com alguns palestrantes, foi muito tranquila. São pessoas que são tranquilas. Eu chegava todo nervoso, eu tentava decorar quais são os títulos das pessoas para poder falar com elas. Às vezes tinha que subir no palco, poder fazer alguma coisa. Eu me preocupava muito com isso, mas... Pelo menos a experiência que eu tive em contato com essas pessoas, aliás, um abraço imenso, pessoal da FOA. Eu tive uma experiência muito boa enquanto lá dentro. Sim, é o que a gente fala aqui da conversa toda, né? Entre moral e ética, todo mundo pode ter lugares, né? Quando você fala de grupo de pessoas, é difícil você falar. Os evangélicos pensam assim, não, irmão, lá dentro dos evangélicos tem gente que pensa A, B, C. A mesma coisa dentro de uma faculdade, tem gente que quer ser... você vai citar o meu texto porque... Irmão, o tipo de pessoa que convive comigo. Eu sou agnóstico. Tem meu amigo
evangélico, que ele me chama de pagão preferido. Bom, isso é bom. Tem galera, tem galera ubandista, tem os ateus, tem cara ateu, tem cara ateu, e todo mundo a gente tem a nossa maneira de se tratar, de se entender. E é isso, a maneira como você lida com as suas relações interpessoais, eu acho que é o jeito de você. Sim, se colocando. E aproveitando os espaços para coletivizar, né? Que eu acho que não existiu a Polo Nerd sem uma construção coletiva de vocês. Né? Não tem como ser um só. Né? Então a gente tem sempre uma coletividade que não joga pra cima, pô. Sempre tem isso. A gente tá terminando, né? Sim. Poderia falar 2 arrobinhas aqui? Por favor, cara. Porque eu acho que tem que... Primeiro, a camisa que eu tô usando hoje é da @professora.Jéssica Regina, poeta Jéssica Regina, que é uma mulher negra aqui de Volta Redonda que escreve poemas e tal. Acho que seria uma excelente vinda aqui também para debater algumas coisas com vocês aí, fica a critério de vocês. Tô dando sugestão, A gente vai deixar no site, manda aqui na descrição. Boa. E no meu caso, meu mesmo, né? leoangelo.prof lá no Instagram, porque lá tem agora que eu descobri o tal do Linktree, que você coloca lá. Você coloca lá, você monta um cartão de visita. Aí tem o podcast lá, né, no Linktree e tal, e tem inclusive o link do podcast das minhas entrevistas. Quem quiser ouvir a história dos antigos de Volta Redonda, a história do CTC, que era o clube enegrecido lá atrás do IFRJ hoje, a história aqui da região, como que as mulheres se viam na região. Então tem todas essas entrevistas. Eu cheguei, inclusive, a ver, se eu não me engano, esse que você mencionou a respeito, que você falou também sobre a prefeitura derrubou o muro. Do Palmares, o Clube Palmares de Volta Redonda. Clube Palmares. Tá desde 1965 lá, né? E aí a gente quase não conhece, né? É muito difícil encontrar alguma coisa do tipo. Muita coisa. Porque aqui em Volta Redonda, o discurso que vingou é o discurso do desenvolvimento. Se tem desenvolvimento, todo mundo é igual. Que aí com desenvolvimento vem cidadania, vem um monte de coisa, né? E trabalho. Todo mundo era igual pelo trabalho. Aí aqui em Volta Redonda tem esse negócio, sou trabalhador, pô, olha a minha mão, cheio de calo, né? Essa coisa. Sim. E então tem muito isso. E aí a questão racial vem pra baixo ao mesmo tempo que o nego se fudia lá dentro. Então, não, só completando, Thiago. Não sei se chegou a ver, mas. Eu olhando pra minha mão cheia de calo aqui. Não, as piadas internas de vocês aí eu nem entro. Não, eu tava falando isso com ele, pô, o tampo tá foda, pai. Minha mão tá cheia de calo. Essa menção relacionada ao Clube Palmares, cara, porque, tipo assim, tinha um clube comercial, basicamente o clube era um clube de brancos e os negros não podiam entrar. Sim, aí o pessoal juntou pra poder pedir um espaço pra fazer um clube pros negros. Isso aí. Só que aí a diretoria virou pros caras e falou: não, a gente não vai dar espaço pra vocês porque vocês estão sendo racistas. E eles foram proibidos de entrar no clube branco. Os negros não podiam entrar no clube de branco, os negros queriam fazer um clube e eles não deixaram que ia ser racista com os brancos. Inclusive, depois conversando, eu faço parte da equipe de projeto do Clube Palmares, né? Conversando com o atual presidente do clube, ele falou lá que o primeiro presidente do clube, eu sempre esqueço o nome desse primeiro presidente, ficou preso 21 dias no 22º Batalhão por causa da ditadura militar na época. Porque a ditadura militar defendia a brasilidade. E aí, se você está defendendo, olha, os negros são discriminados, você está indo contra a brasilidade. Você está defendendo um foco muito específico para os negros, né? Então tem toda a Volta Redonda, cara. Para mim é o elo perdido da construção entre classe social e raça. É um elo perdido, onde as coisas se fundiram e assim, quando a gente chega com a lupa aí você consegue ver, caraca, igual um microscópio. Vai ficando esquecido, né? Vai ficando esquecido, né? Por isso a ideia do podcast, porque aí eu pego essas histórias que iam ser só para uma pesquisa e a pessoa pode ouvir, igual ele já pegou o Palmares, já pegou o negócio do clube. Já foi na raiz ali. Foi na raiz. Eu vou procurar. Tem um link próprio do podcast? Tem, se você entrar lá no Spotify, só colocar Pedagogingar. Não, a gente deixa. Que é Pedagogingar, e aí a gente deixa também, pô. Vamos deixar na descrição. Que aí tá lá o podcast e tal. Vamos deixar na descrição, eu vou procurar. Eu tô em falta, que tem uns 3 meses que eu não coloco nada lá, porque eu tenho que pegar entrevista, dar uma tratada, tirar ruído, né? Porque hoje mesmo vou entrevistar um cara na casa dele, eu levo um microfone. Aí agora eu descobri esses negócios de microfone direcional, antes não tinha, né? Pegava tudo, porque esse daqui pega mais do que vem da frente, não é isso? Sim, aí agora eu comprei um cara desse, aí eu coloco lá, adaptado no celular, entendeu? E vai. Então, não, bom que dá tempo pra gente acompanhar tudo. Você vai. Sim. Dá pra gente ir maratonando. Cara, mais uma vez, eu queria agradecer, cara, sua presença. Você pode ter certeza que isso aqui enalteceu. Que isso, realmente, ajudou a gente a ter uma visão maior. Não tem. Eu, como pessoa aqui, eu já saio daqui feliz.
Feliz hoje. E eu Feliz agradeço... do que a gente fez aqui hoje. Não, e eu agradeço. Tem um cara, que é o Nego Bispo, né? É um quilombola que morreu, se eu não me engano, em 2023, e que ele fala que na vida a gente conflui, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente foi se encontrar no Acaicon, numa mesa que vocês estavam antes da minha, e que aí eu entrei no assunto da sua mesa, porque eu tava ouvindo e falei, caraca, isso daí eu tenho curiosidade. E a gente acabou confluindo pro episódio de hoje. Então eu agradeço demais a terem visto em mim um potencial que pudesse ajudar em alguma coisa. E, irmão, tamo pro jogo, porque toda construção é coletiva. Então, assim, agora tem canequinha do Polo Nerd, gente, ganhei deles, tá? Tomando meus café nerdola agora. E é isso, agradeço demais. Quer finalizar? Suas considerações finais? Cara, agregou demais pra mim. Eu sempre tento atuar dentro do âmbito da imparcialidade, porque, cara, eu sempre fiquei de mediador em inúmeras situações. Então, sempre tô como mediador de conflito. E essa pesquisa que eu fiz a respeito de Monteiro Lobato, entre outras situações, cara, isso agregou demais pra mim, isso já mudou minha visão. Você citou Ben Kempfer, que é difícil alguém conhecer essa obra. Enfim, cara, eu queria também mais uma vez te agradecer, que isso ajudou muito. Me ajudou muito a crescer. Não que eu seja imparcial, Sim. é que eu sei que o que eu acho não é a verdade. Sim. É uma faceta dela. Então eu sempre vou assim, pô, o que tem? Isso daqui eu já não gostei. Aí, ó, e como é que é o livro? Então, galera, na página tal lá, tem uma parada lá sinistra, entendeu? Sim. Mas eu acho que a ideia é essa. E essa ideia de ter mediador, eu acho que a gente precisa. Não vai resolver o problema, porque eu acho que os problemas são maiores que isso. Mas pelo menos você já consegue dar um direcionamento para fazer duas pessoas que estão brigando Conversar. aqui. Vão sentar aqui. Conversar. Qual que é o seu ponto? Qual que é o seu ponto? Começar a fazer ver qual que é a verdade do outro. Isso. É o que eu brinco lá no Palmares, né? Tem um poema, um provérbio africano que diz: até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias sempre serão dos caçadores. Eu lembro dessa citação. Entendeu? Que é justamente isso, né? Eu não vou colocar o leão e o caçador para discutir, porque o caçador tem uma espingarda. E também não vou colocar o leão para discutir com o caçador sem espingarda, né? Porque o resultado é óbvio, né? Mas tentar... Pô, mas por que o leão, por que o caçador? Quais as versões, né? Dentro dessa... Ainda mais agora, né? Dentro da cultura... nerdola, assim, eu falo nerdola, não sei nem se é ofensivo, porque é o que eu ouvi na minha época. Cara, né? A gente tá tranquilo. Tá tranquilo? Porque assim, nessa cultura nerd e tal, você vê que a diversidade tá ganhando espaço, né, cara? E eu acho isso maravilhoso, porque aí tu vê um menininho negro vestindo de Homem-Aranha por causa do Morales, né? E, pô, a outra menina, eu falo, caraca, tá todo mundo ganhando uma certa representatividade. Pra empresa é lucro, pra gente é vida, né? O moleque vai falar assim, não... Fiz artes marciais ou fiz capoeira porque dá uns pulos, porque o personagem vira, entendeu? Então, umas coisas dessas. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Se vocês gostaram, já deixa seu joinha. Galera que tá no Instagram, já deixa o like aí. Comenta aqui embaixo, conta pra gente o que vocês acharam. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.